Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Amigos do Encontro de Mídias, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma grande alegria hoje, nós estamos recebendo a Catarina Zoega. Catarina Zoega é uma menina, me perdoe Catarina, mas é uma menina que eu conheço há muitos anos. Tive o privilégio de trabalhar com os Zoegas ao longo da minha vida, começando com um dos fundadores do grupo de mídia, o Otto Zoega, passando pelo Paulo Zoega, que hoje tem a Zoegas Comunicação e que foi sócio durante muitos anos do lendário Júlio Ribeiro, e agora a terceira geração com a Catarina Zoegas, que está falando de Barcelona, mas trabalha na Zenit da Inglaterra. Então, Catarina, seja muito bem-vinda. Olá, Cláudio. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Estou emocionada de estar aqui. Como você falou, 2 gerações das Zoegas, então eu tenho que representar, tenho que mandar bem igual eles mandaram bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande. Eu acho que a tua trajetória é uma trajetória inspiradora para muita gente que está no Brasil. Fazer o que você fez com tão pouca idade, que caminhou tanto, que eu gostaria que você contasse para a gente como você começou, por onde você andou e o que você está fazendo nos dias de hoje. Tá bom. Bom, tudo começou, graças a Deus eu tive muito apoio dos meus pais. Eles sempre falaram, Catarina, se joga, vai, faz, descobre, erra, acerta. E aí chegou um ponto da minha vida onde eu não tinha certeza se eu estava feliz em São Paulo. Por mais que eu tenha minha família, os meus amigos, eu não gosto da cidade. e eu quis ir para fora. Então, eu comecei a minha carreira de verdade no Brasil mesmo. Eu comecei estudando administração na FAAP. Mas mesmo que eu fui estudar administração, eu sempre soube que eu ia trabalhar em agência. Esse sempre foi o plano. E depois de 2 anos na FAAP, 2 anos trabalhando com meu pai, inclusive, eu comecei a trabalhar na agência dele em 2015. E primeiro eu comecei no departamento financeiro, porque, bom, estava estudando administração, eles precisavam de um estagiário, eu falei, bora. E aí depois de 1 ano chegou um dia, eles falaram, agora a gente precisa de alguém na mídia. E você vai para a mídia. Eu não tive muita opção, assim. E aí eu abracei a ideia e graças a Deus isso aconteceu, porque foi aí que eu conheci o departamento de mídia e a minha cabeça mudou. Naquela época eu sabia que eu queria trabalhar em agência, mas eu tinha uma curiosidade pelo mercado financeiro, talvez trabalhar em banco. E depois, quando eu descobri o departamento de mídia, eu falei, que trabalhar em banco, o quê? Eu quero isso daqui, eu gostei, realmente. Eu comecei a ter brilho nos olhos. E aí um dia eu resolvi vir para a Europa. E então a primeira coisa que eu fiz foi ir para Londres, porque eu precisava melhorar um pouco o meu inglês. Então fui fazer aquele típico ano sabático que você faz um curso de inglês, mas é bastante férias. Uhum. E foi ótimo, porque eu consegui fazer muito networking, dei um jeito de conhecer gente do mercado, melhorei meu inglês e foi uma experiência incrível. E aí, quando eu cheguei no final do meu curso, eu decidi que eu não ia voltar para o Brasil e que eu vinha terminar minha faculdade em Barcelona. E então, quando eu cheguei em Barcelona, eu comecei a faculdade e assim que eu estava estabilizada, eu acho que eu estava aqui há 3 meses, eu consegui uma entrevista em uma das agências do grupo Publicis e comecei a trabalhar na Starcom, que é uma das agências da Publicis que é bem grande aqui. E foi aí que tudo começou, a minha carreira na Europa. Eu fiquei, até esse ano, eu estava na Starcom, foi quase 5 anos trabalhando no mesmo time, onde eu comecei com estagiária, sem ganhar nenhum salário, aí comecei a ganhar um pouquinho, que não era nada, um pouquinho, e hoje tá boa a situação, graças a Deus. Mas apanhei também, ninguém facilitou minha vida, não. Mas uma experiência incrível. Eu tive quase 5 anos na Starcom, trabalhando para um cliente só, e uma experiência incrível. A sua trajetória
é muito legal porque, via de regra, as pessoas, quando saem do Brasil, elas saem já engatadas numa empresa multinacional. Uhum. Então, pelo menos todos que eu conheci, nunca se aventuraram de se jogar numa determinada cidade da Europa e para ir atrás de um emprego. Você fez exatamente isso. Você fez ao Sim. contrário do que normalmente as pessoas fazem, porque normalmente elas são ou transferidas ou promovidas para Aham. outros escritórios fora do Brasil. Você não, você foi para Barcelona e aí começou a correr atrás de um emprego na área de mídia. Muito legal, viu, Catarina? Sim, sim. Porque teoricamente o objetivo era vir, terminar minha faculdade e talvez voltar, não sei. Mas eu sou workaholic. Minha avó é workaholic, meu pai é workaholic e eu também sou. E aí eu não conseguia só fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar e já engatou tudo junto. E também precisava pagar as contas, né? Não dava só para ficar fazendo a faculdade assim, coitado do meu pai, tinha que ajudar. Então, e aí foi isso, eu fiz quase 5 anos na Starcom e esse ano, faz 2 meses, mais ou menos, em julho, eu mudei para a Zenith e agora eu continuo em Barcelona, eu consegui fazer essa negociação, graças a Deus, de continuar em Barcelona, mas trabalhar para uma conta que está na Zenith Londres. E agora começou esse novo capítulo da minha vida, que eu tô bem emocionada. E na Starcom, você atendia quais contas? Era uma só, é uma conta que chama Put, é um grupo de marcas fashion. Uhum. E aqui em Barcelona eles têm o hub global. Sim. Então eu era parte do time de estratégia, do time global, fazendo estratégia das marcas no mundo inteiro e coordenação do que os mercados locais fazem. E honestamente, eu mudei para o competidor agora. Porque agora na Zenith, o meu cliente é mais ou menos a mesma coisa, é um grupo fashion também que chama Coty, e então é mais ou menos a mesma coisa, porque eu estou no time global de Coty, a única diferença é que eu saí do time da estratégia e agora eu estou com operações, que é montar processos, administrar plataformas e processos que involucram todos os mercados locais e bem grande a coisa. Você que começou na mídia aqui no Brasil, que teve os primeiros contatos, e hoje, depois de 8 anos fazendo grandes trabalhos aí na Zenith, como é que você faz uma comparação do instrumental, da estrutura que você tinha e que você tem hoje? Olha, para essa pergunta eu não estava preparada. Eu acho que hoje eu já tenho... Quando eu cheguei aqui na Europa, eu estava muito crua, né? Eu quase não falava inglês direito, não falava nada de espanhol e eu era... Sim que eu me jogava e saí fazendo as coisas, mas eu não era confiante, eu ia com medo. Então hoje, depois de tudo isso, eu já sinto que eu sei do que eu estou falando. Claro. Sabe? Eu já sinto confiança, eu já sinto... Eu já acho que meu comentário é válido, porque eu sei do que eu estou falando, eu me sinto mais forte para fazer o que eu tenho que fazer, sim, sim. Agora, eu imagino que o instrumental disponível hoje no conhecimento do consumidor na Europa seja mais desenvolvido que no Brasil? Talvez. Aqui tem uma diferença, as agências funcionam diferente, mas tem bastante coisa parecida também. Não é outro mundo completamente. Eu imagino que sim, porque a especialidade da Starcom e da Zenith são específicas na área de mídia, né? Eles tiveram um desenvolvimento muito mais forte, ao contrário do Brasil, onde nós tivemos ao longo de tantos anos o desenvolvimento das agências de propaganda. As agências de propaganda eram compostas de vários departamentos, e um dos quais era a mídia. E sim, quando você vê... essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Quando você vê empresas especializadas em mídia, a tecnologia embarcada é extremamente sofisticada. E isso dá condições de cada vez mais o profissional da área de mídia fazer trabalhos melhores a cada instante, né?
Sim, sim. Eu acho que é exatamente o que você falou, essa é a grande diferença. No Brasil, a gente tem as agências 360 e que, se você parar para pensar, é uma agência tentando fazer tudo, tentando dar conta de tudo, igual a gente brasileiro, que se joga e vai, dá um jeito, encontra a maneira de fazer. Aqui na Europa é um pouco mais estruturado, tem a agência da estratégia, a agência do criativo, então é um pouco mais definido tudo e eu acho que isso acaba dando mais oportunidades de fazer as coisas um pouco melhor, porque, como você falou, é mais especializado tudo. É verdade. Eu lembro que numa das viagens do grupo de mídia na Europa, nós conversamos com vários profissionais de agências e estava terminando um ciclo de agências de propaganda convencional. Estavam sendo paridas as empresas com especialização na criação, no planejamento, na mídia e assim sucessivamente. Foi isso que vingou, né, ao longo desse tempo todo. Você é uma testemunha viva, que você está há anos aí trabalhando numa empresa especializada em mídia. Sim. E me diga uma coisa, tanta gente no Brasil gostaria de fazer esse caminho. Que conselhos você dá para as pessoas poderem chegar onde você chegou? Se joga. Esse é um conselho do Paulinho Zoega, hein? Não, é isso. Também uma coisa que me empurrou muito foi, se eu for cometer algum erro, eu tenho que cometer esse erro agora. Que graças a Deus, se der tudo errado, meus pais me ajudam e tal. Eu não tenho uma família para sustentar, sou eu sozinha, então é a hora de errar. Certíssimo. Então, eu acho que se você tem uma pequena vontade de fazer algo, não fica aí só na teoria, faz. E se você não gostar, você fala, eu não gostei, não quero mais. Mas pelo menos tenta. É verdade. É um exemplo, porque traçar esse caminho que você traçou é uma coisa de desafio mesmo, de gente corajosa. Parabéns, eu achei muito 10. Fiquei apaixonado quando o Paulo me contou da tua trajetória. Eu falei, não é possível. Eu vou mostrar essa trajetória para mais pessoas, porque esse é um exemplo a ser seguido. Eu tô feliz. Eu tô seguindo o plano A, todavia, ainda. Tenho o plano A, B, C, D. Se um der errado, eu vou para o outro, porque eu vou continuar aqui, vai dar certo, minha carreira vai deslanchar aqui na Europa. Mas eu ainda estou no plano A, então tá tudo dando muito certo. Não é fácil, não pense que eu tenho uma vida plena na Europa e que é tudo lindo, maravilhoso. Não é. Eu estou ralando muito, eu estou fazendo horas extras, meu salário não é o melhor do mundo. Então, assim, não é mil maravilhas, igual parece. É real, mas é lindo. É verdade. Agora, Catarina, no Brasil, nós sempre tivemos uma hegemonia muito forte da TV aberta. As emissoras de televisão sempre foram muito fortes. E nós estamos, ao longo de uma década, um pouco mais, vivendo uma transformação. A transformação onde os meios digitais estão avançando cada vez mais. Como é que você vê isso a partir de hoje e no futuro mais próximo? Honestamente, eu sempre fico pensando aonde a gente quer chegar com tudo isso. E aí vem ao tema de como eu vejo a nossa indústria hoje. Onde a gente quer chegar com tudo isso? A gente está criando tantas coisas, inventando tantas coisas que são lindas, maravilhosas, mas onde a gente vai chegar com tudo isso? A transformação para o digital é um processo natural que a gente está vendo que, por pura sobrevivência, todas as empresas estão tendo que se adaptar, muito mais antes da pandemia. É um outro momento, né? É uma outra situação. Acho que a pandemia trouxe alguns problemas seríssimos, mas em compensação trouxe outros maravilhosos. Você é um exemplo disso, de que o trabalho à distância ele pode ser feito de qualquer lugar. Sim, você não precisa estar... Sim, talvez antes da pandemia eu não teria conseguido fazer essa negociação de contrato que eu fiz, de continuar na Espanha. E sim. Eu acho que é um outro momento que todos nós estamos vivendo, onde os profissionais estiverem preparados, eles vão poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que ele domine o idioma e possa ser talento para realizar. Sim, sim. Por isso que é muito importante hoje em dia também você falar pelo menos um inglês e um espanhol.
Porque aí, se de repente cai no seu colo uma oportunidade dessas, você está pronto. É verdade. Eu, pessoalmente, acho que é fundamental. Quer dizer, não existe mais nenhuma possibilidade, quem trabalha com marketing e comunicação, de não ter 2 idiomas a mais daquilo que ele fala, porque senão não sobrevive. Sim, Vai ficar fazendo realmente planinhos de mídia. Realmente... Hã? Não, realmente ajuda a crescer, a fazer o tal do networking, que todo mundo sabe como é importante, ainda é muito importante hoje em dia. Eu tenho o trabalho que eu tenho hoje na Zenit porque eu fiz o networking muito bem aqui. No final das contas, quem me contratou na Zenit é uma pessoa que eu conheci em 2018, que a gente trabalhou num projeto junto, se deu super bem, e ela veio me buscar esse ano. É isso aí. É isso aí. É fundamental. Eu digo que é fundamental porque as pessoas precisam ser conhecidas, saber o que elas fazem, aonde elas estão e a sua disposição de encarar desafios como você encarou. Sim. Muito legal. Bom, eu quero te agradecer muito, foi um prazer enorme, você não imagina falar com a 3ª geração dos Zoegas, para mim é uma alegria muito grande e tenho certeza que eu tenho certeza que as pessoas que estão te ouvindo e te vendo vão ter a mesma sensação que eu tenho. Catarina, muito obrigado por tudo. Obrigada. Desejo muito sucesso para você, força aí, tá bom? Muito obrigada, eu digo mesmo para você, tudo de bom e a gente se vê por aí. Muito então, obrigada. amigos do Encontro de Mídias, essa foi Catarina Zoegas. Tchau, Catarina, bom te ver. Tchau. Uma produção Compasso Colab.